This is awe. The earth healed. O mundo de Earth Abides recebeu um reset viral, uma infecção que praticamente acabou com toda a humanidade. Acompanhamos junto com Ish, um jovem geólogo, sua luta para sobreviver nesse mundo aparentemente vazio de pessoas, até que ele acaba se encontrando com Emma, uma outra sobrevivente que acaba trazendo um pouco de luz para o seu mundo escuro. Filhos vêm, novos motivos para viver e sobreviver, e logo novas pessoas perdidas acabam encontrando um lugar para chamar de lar junto com eles. Mais anos se passaram e aquela família foi crescendo, só que novas ameaças também apareceram, tanto da natureza quanto humana também, que nesse caso é bem pior. E nesses 5 primeiros episódios, vimos essa jornada desses personagens sobrevivendo, crescendo, construindo, reconstruindo na pequena cidadezinha de St. Lupo, até que no final do episódio 5, o vírus responsável pela maior catástrofe da humanidade reaparece deixando todos desesperados. E é assim que o 6º e último episódio de Earth Abides começa, com a luta de Ish para salvar sua família e amigos, para salvar talvez a última esperança de ter um novo mundo com pessoas. Se você é um sobrevivente dessa série, já deixa aquele like imunológico, se inscreva caso ainda não seja inscrito, e bora falar tudo que rolou no episódio 6, o último episódio de Earth Abides, ou Só a Terra Permanece. Vem comigo! No episódio anterior, Heather, a filha mais velha de Emma e Ish, que havia ido se aventurar mundo afora com Rafe, acabou retornando sozinha e de forma trágica. Com todo o desespero da provável volta da doença terrível que dizimou a população, não houve exatamente tempo para sabermos o que aconteceu com os dois. E claro, também como Rafe morreu, até o começo desse episódio. Heather começa a contar para Ginny e Ezra que eles rodaram até bastante, passando por cidades abandonadas, lugares tomados pela natureza, mas nunca até então encontraram ninguém. E uma coisa que a gente tem que falar que a série acertou bastante é no visual ali das paisagens. As imagens dos lugares abandonados e tomados por vegetação são muito lindas, parece um documentário. A esperança de encontrar alguém vem quando eles começam a encontrar pintados em vários lugares um número estranho, muito parecido com o que Emma pintou lá no começo da série e que foi o responsável por Horst e Maureen chegarem até lá. O número a princípio não faz muito sentido, mas há também várias setas que eles acabam seguindo. Mas sempre que eles acham que vão de fato chegar em algum lugar, acabam encontrando novamente um número e novamente mais setas. Como vemos mais lá pro fim do episódio, os números são a frequência de rádio, e como lá quem responde diz, eles são nômades, o que dá pra imaginar que o sistema de transmissão deles é portátil, diferente do que Ish constrói, que talvez pode alcançar o mundo todo. Então sempre que Heather e Rafe encontram o número, significa que eles estiveram por ali por um tempo, tendo pintado a frequência quando eles partiram para um outro lugar, que era indicado pelas setas. Os dois em certo ponto pararam de procurar, mas acredito que se continuassem seguindo, em algum momento eles chegariam até onde aquelas pessoas estavam. Só que como diz o profeta, o karma é uma puta. O conto de fada selvagem de Heather Rafe é interrompido por um sobrevivente desesperado e faminto. Os dois acabam descobrindo uma das maiores e tristes verdades do mundo real, que nem toda pessoa que você vai encontrar pelo caminho quer confraternizar com você. Rafe é imobilizado e o sobrevivente exige ali a comida dos dois, e eu acredito que tudo acabaria bem de certa forma. Ele levaria a comida embora e os dois poderiam continuar sua aventura, mas Rafe resolve fazer o que ninguém em uma situação de refém deve, que é reagir. Com isso ele acaba sendo apunhalado pelas costas. O sobrevivente em questão era Silas, companheiro lá do maldito Charlie, que foi banido de St. Lupo por Ish devido a tudo que aconteceu. O efeito borboleta, teoria do caos, é tão cruel que até mesmo a faca usada para atacar Rafe é a mesma que Ish devolve para ele anos atrás. Na raiva, Heather acaba matando o Silas e pelo jeito que ele reagiu ali após ter atacado Rafe, parece que ele realmente não iria matar o garoto não. Tudo levava a crer que ele só estava desesperado e faminto mesmo. Não sei se dá pra ter dó, ainda mais depois de tudo que se passou com Charlie, mas são escolhas e consequências. Heather faz uma cova rasa com pedras ali pra Rafe e retorna pra casa, com muita dificuldade, demorando semanas depois que o Jeep deles quebrou. Se fosse um Uno era outra história. Só que ela não volta de mãos abanando. Eu senti que esse episódio teve muito de algo predestinado, sabe? Algo quase religioso, de que as coisas acontecem por um motivo, que nada é aleatório, como o próprio Ish diz mais ali no fim. Desde a morte de Rafe, do banimento de Silas, do acontecido com Charlie, do filho de Ish e até antes, com o ataque do Leão da Montanha. Tudo aconteceu porque tinha que acontecer daquele jeito para que no fim acabasse daquele jeito. Como se tudo tivesse escrito. Tá, eu sei que realmente tudo estava escrito porque era o roteiro, mas você entendeu o que eu quis dizer. Dad thinks I'm gonna die.
Don't say that. He's not getting your medicine right now. Várias pessoas estavam doentes com a infecção, que pelo que Molly diz, uma das nossas hipóteses aqui do canal estava certa, de que era o mesmo vírus, mas que depois de tanto tempo, ele por sua própria natureza acabou ficando mais fraco. Sem mais pessoas para ele continuar sendo transmitido e evoluindo, 20 anos depois ele já não era tão mortal quanto antes, mas apenas um pouquinho imortal já era o suficiente para alguns. E o tratamento, praticamente até a cura, né, é trazido por Heather, uma planta, uma árvore chamada Teixe do Pacífico, que eu não sou planteiro nem arvólogo para saber, mas que segundo ela possui propriedades quase milagrosas ali contra cortes, doenças, infecções, etc. Novamente a ideia de que tudo é predestinado. Caso Silas não tivesse lá com aquela faca naquele momento e não matasse Rafe, Heather jamais voltaria para casa, ao menos não a tempo de salvar a maioria do vírus. A planta se mostra eficaz para a maioria das pessoas, mas infelizmente Jojo acaba não resistindo, e sua morte acaba destruindo completamente Emma e principalmente este, que em dor e revolta que uma perda assim realmente proporciona a qualquer um, primeiramente cobre aquela mensagem sobre a localização deles, e depois considera até queimar a biblioteca, o local preferido do filho morto, o local onde ele aprendeu, onde ele estudou, onde ele se mostrou um garoto genial que poderia mesmo dar o primeiro passo para trazer novamente os dias de glória da humanidade. E tudo é muito simbólico e forte. Cobrir o inscrito de Emma com a localização deles para sobreviventes perdidos era como se Ishi gritasse que se o seu filho não pôde ser salvo, então ninguém merecia. Que se ele não conseguiu ajudar o próprio filho, por que ele ajudaria mais alguém? Queimar a biblioteca era como queimar aquela esperança que Ishi construiu junto com ele, de dias melhores, de um antigo mundo novo cheio de possibilidades. Uma esperança agora inútil, porque Jojo havia morrido. Tudo isso é aquela raiva, aquela incapacidade de aceitar a morte, aquela revolta que todos temos e não temos como descontar, suportar, só enfrentar e passar por isso torcendo para que aos poucos a dor diminua com o tempo. Felizmente, este tinha Emma, seus outros filhos e os outros que o ajudariam nesse processo de cura tão necessário. Como este lê ali depois em um diário de Jojo, ninguém nasceu para viver sozinho. E com todo esse clima pesado, triste, emocionante de lutos de filhos, só podíamos torcer para um final mais esperançoso e feliz para este e para todos os outros. Apesar de que ir na contramão das séries desse tipo é uma das grandes características de Earth Abides, eu tive um pouco de medo que a série terminasse no mínimo agridoce. Eu não sou um fã de finais felizes por completo, no mundo real não existe algo assim, mas eu não sei dizer, eu queria muito um final feliz e esperançoso pra série. I'm so sorry he's gone, but you are still here. Temos mais um salto no tempo e finalmente Ishi entendeu todo o sentido daquilo. O sentido deles estarem ali, de terem sobrevivido ao fim do mundo como conhecemos. A esperança dele, compartilhada com Jojo, com a genialidade, a sede de conhecimento do garoto, era de que o garoto desse o primeiro passo para que eles recuperassem tudo aquilo que haviam perdido. Como se a humanidade tivesse entrado em um hiato e o que Jojo alcançaria, conquistaria, seria a bússola para guiar os que viriam depois na direção de onde o mundo parou. A série não aborda o vírus propriamente dito, sua origem e tudo mais, se foi devido ao coito com macacos, se foi carne de morcego gripada, manipulação genética, e não sei se no livro que ela foi baseada é mostrado, mas aquele mundo que eles perderam, a forma como eles viviam, como agiam, o futuro que eles construíam, foi o responsável no fim para que tudo tivesse um fim. Então tentar recuperar aquilo era como tentar recuperar uma história ruim da humanidade, com escolhas ruins, decisões ruins que provavelmente levariam a um novo fim, seja por um novo vírus, por uma guerra nuclear, por pura destruição da natureza, enfim. Este e os outros estarem ali era como se a humanidade tivesse ganhado uma nova chance, uma chance de recomeçar diferente, de aprender com os erros do passado, de escrever um futuro diferente em harmonia com o mundo, com a natureza. Tudo isso parece o discurso de abertura de um festival hippie, mas é real. This time we're not gonna mess it up. E o último presente da genialidade de Jojo, de não recuperar o que havia antes, mas de encontrar, de se comunicar, de guiar os que restaram o mundo afora, era uma torre de rádio capaz de atravessar o país, talvez até o continente. Era algo que Jojo estava trabalhando ali secretamente para quando tivesse pronto poder impressionar o seu pai e os outros. Seguindo os desenhos, as plantas feitas pelo garoto, Ishi e os outros conseguem construir a torre. E começam então as tentativas de encontrar alguém, de ter alguma resposta em alguma frequência, mas a princípio sem sucesso.
universo. Mas durante um dos momentos felizes de lazer entre eles, Heather comenta sobre o número que continuava vendo pintado pelas cidades por onde passaram, o que faz com que este tenha um insight, percebendo que os números deveriam ser uma frequência de rádio. E é aí, depois de muitos anos, que os sobreviventes de St. Lupo encontram novamente mais sobreviventes, muitos dessa vez, 77 para ser mais específicos, estabelecidos agora em Point Lobo, que assim como Lupo, parece que só o lobo sobrevive, mas não sozinho. Uma matilha era sempre mais forte e agora haviam muitos. E 50 anos depois do terrível vírus que quase fez com que as pessoas entrassem em extinção, vemos um vovô sem vergonha, quer dizer, vemos um Ish velho passando seu martelo de pedras, e muito provavelmente o seu conhecimento sobre elas, para o seu neto Jack, o filho mais velho de Heather. E sua última lição também, a mais importante que aprendeu na vida, que homens vêm e vão, mas só a Terra permanece. Pelo menos por mais uns 4 bilhões de anos até o Sol engolir tudo, mas a gente tem tempo ainda. Men go and come, but the earth abides.